Olá pessoal, tudo bem? Pois é, o nosso inscrito aí no canal, Marcos Pedro, me pediu, André, fale do Vasco. Pois é, vamos falar com muito prazer da equipe do Vasco da Gama, que na minha opinião fez uma baita de uma contratação para 2020. O atacante argentino de 31 anos, Germán Cano. Ele fez 75 gols em 97 jogos no Independiente Medellín da Colômbia. Olha, às vezes a gente usa frequentemente as estatísticas recentes para, às vezes, criticar uma contratação. Por exemplo, tem muitos times que contratam atacantes por aí que no ano anterior, que no último time, acabaram fazendo 3 gols em 25 jogos. O cara só fez 2 gols num ano. Então a gente tem que usar essa estatística quando é para elogiar também. E esse é o caso do Vasco da Gama, com a confirmação da contratação desse jogador, que foi o artilheiro do campeonato colombiano, com 35 gols em 39 jogos. E acabou marcando 41 gols em 2019, mais do que muito time inteiro no futebol brasileiro. Então foi uma grande contratação a do Germán Cano. No Vasco da Gama se fala também na contratação do zagueiro Dedé, mas existe uma polêmica. A torcida está dividida, contratar ou não o jogador, porque ele deu uma declaração no programa do YouTube, Desimpedidos, respondendo um quadro, já ou jamais? E ali foram feitas várias perguntas e o entrevistado tem que responder com já ou jamais. O entrevistador perguntou, você tem saudades, já teve saudades do Vasco? E ele respondeu jamais. Realmente pegou muito mal. O que eu imagino é que ele se expressou mal, ele não pensou muito para responder essa pergunta. O que ele imaginou naquele momento? Primeiro, ele estava defendendo um clube, defendendo a equipe do Cruzeiro. Então ele primeiro pensou em não, que deve ter passado na cabeça dele, de não ofender o torcedor do Cruzeiro. Porque imagina como seria a repercussão, por outro lado, se ele dissesse que tem saudade do Vasco jogando no Cruzeiro. Então poderia pegar mal de um lado ou de um outro. Então eu acho que as pessoas elas têm que relevar nesse sentido. Até porque em nenhuma outra oportunidade o Dedé falou mal do Vasco da Gama. Muito pelo contrário. Em outras oportunidades, quando estava do Vasco, quando saiu do Vasco, quando foi negociado, ele sempre falou com gratidão da equipe do Vasco da Gama. Agora, o Vasco deve contratá-lo? Depende do lado financeiro. Porque hoje o Dedé é um zagueiro muito caro para um jogador que foi rebaixado, para um jogador que fez uma temporada ruim, para um jogador que esteve envolvido na polêmica da queda do técnico Rogério Ceni na equipe do Cruzeiro. Foi ele que se manifestou apoiando o Thiago Neves. Então, dessa forma, eu acho que hoje ele é um jogador financeiramente inferior no mercado ao que era antes. No final da temporada de 2018, ele era um zagueiro selecionável. Era um zagueiro que sonhava com convocação da seleção brasileira e que muitos defendiam, inclusive eu. Foi um dos principais zagueiros da temporada 2018, onde o Cruzeiro conquistou o seu 6º título da Copa do Brasil. Iniciou 2019 também nesse status, mas terminou o ano por baixo. O Cruzeiro já avisou que não dá conta de pagar o salário dele, R$650 mil por mês. E é muita coisa mesmo, para um time que tem as dificuldades financeiras que tem a equipe do Vasco da Gama. Então, se ele se enquadrar dentro dos limites financeiros da equipe do Vasco da Gama, que hoje o teto está em R$150 mil, aí é bom reforço. Agora, se for para fazer loucura, não compensa o Vasco fazer esse investimento.